Eu vou trazer algumas dicas para você hoje pro seu filho que está em fase de pré-alfabetização. Sempre me pergunto, quando que eu começo mesmo a ensinar o meu filho a ler, a escrever? Você vai começar a ensinar o seu filho a ler e escrever quando a fala do seu filho estiver madura. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver a fala do seu filho, né? Estimular a questão da fala, de usar frases com 2 palavras, com 3 palavras. E quando você perceber que ele está maduro, aí você pode iniciar essa fase de alfabetização. Isso depende muito de cada criança. Por isso que é muito difícil você falar uma idade, né? O que o Ministério da Educação fala? Que até os 6 anos a criança ela já está apta para ler, né? Mas eu conheço crianças aqui aos 2 anos e meio já liam. Então, depende muito, né? Por exemplo, o meu filho, ele tem essa dificuldade na fala. Então, eu estou desenvolvendo ele para ele conseguir falar frases com 2 palavras, obedecer comandos, 2, 3 comandos, e quando ele estiver maduro nessa parte da fala, eu vou iniciar com ele essa parte de alfabetização propriamente dita, né? A parte de alfabetização propriamente dita. Mas antes disso, você pode trabalhar outras coisas com eles, que são a pré-alfabetização. Quando que começa a pré-alfabetização? A pré-alfabetização é desde quando você começa a trabalhar com o seu filho. Então, é tudo que vem antes, as habilidades que ele precisa de antes de aprender a ler e a escrever. E é importante que você entenda que crianças de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos aprendem muito, 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 muito. Eles estão numa fase de desenvolvimento cerebral onde a neuroplasticidade ele está em alta, como nunca esteve e nunca estará na vida dele toda. Essa capacidade que Deus deu para a criança, para que ela aprenda essa fala, de aprender 500, 600 palavras em pouco tempo, em 1 ano, em 2 anos, é uma coisa incrível que quando o adulto é muito difícil a gente conseguir conceber, né, essa capacidade das crianças. Aonde que em 1 ano você vai conseguir aprender 700, 800 palavras novas, né, depois de adulta. Mas uma criança de 2 anos que está aprendendo a falar, ela consegue desenvolver muito mais que isso durante 1 ano. Então, o cérebro da criança, o que é neuroplasticidade? É assim, falando a grosso modo, tá bom? Eu não sou especialista nessa área, né, cerebral e tal, mas o que eu já estudei, eu vi que as crianças nessa fase, elas estão ainda com o cérebro moldável, vamos dizer assim. Você, a partir de experiências, a partir de vivências, de traumas, você pode ir alterando a estrutura cerebral da criança. Então, aquela criança que tem 1 ano, 1 ano e meio e que você trabalha com ela e ela não fala de volta pra você, ela talvez não corresponda, você pode achar que ela não tá aprendendo, mas saiba de uma coisa, ela está aprendendo sim, e ela está fazendo todas aquelas conexões dentro do cérebro dela, então vale a pena todo o esforço que você, mamãe, tá trabalhando, você professora, né, também tem muitas professoras aqui, você tá trabalhando nessa criança que ainda não fala. Óbvio que quando a criança fala já fica mais divertido, né, porque você pergunta e a criança já sabe explicar e falar, e dá pra ver que ela tá entendendo. Mas as crianças menores, elas também aprendem. E hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas, né, de histórias que você pode trabalhar nessa fase de pré-alfabetização. Você precisa entender que, acima de todas as coisas, a primeira coisa que você precisa ensinar para sua criança é amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Que são os 2 maiores mandamentos. Então, assim, acima da parte cognitiva da sua criança, acima da parte de desenvolvimento motor e outras coisas que eu vou falar por aqui, o mais importante é que você ensine para a criança a amar a Deus, né? E para isso, para crianças menores de 2 anos, ou se você não fez isso com a sua criança, na idade que ela está agora, comece amanhã, né? Hoje, não sei, agora, se der, né? Você precisa ensinar 3 princípios bíblicos, né? Que Deus, ele existe e ele criou todas as coisas, né? Então Deus é real, Deus é criador e Deus, ele é amor. Por isso que a gente vê logo as crianças pequenininhas, né? O Yuri, desde muito pequenininho, não sabia falar nada, mas já sabia falar que Deus é
amor, né? Então, Deus é amor, Deus é criador, e Deus, ele se importa comigo. Então, sempre você vai reforçar essas verdades. Não precisa ser sentado e falar assim, meu filho, Deus te ama agora, olha aqui o amor de Deus. Não, mas quando você estiver caminhando, né? Existe um versículo que fala que quando você estiver caminhando, você estiver andando, você pode ir reforçando essas verdades. Olha só, essa natureza que Deus criou, porque Deus nos ama, né? Olha, Deus nos ama tanto que ele deu essa água geladinha, Deus nos ama tanto que ele deixou o papai, a mamãe aqui para demonstrar esse amor para você, e você pode ir falando no cotidiano, né? E Deus criador, você pode mostrar tudo, olha, essa formiga, Deus criou. Quem criou essa formiga? Yuri é o meu filho, né? Então, quem criou essa formiga, Yuri? Deus. Então, e vai reforçando, né? Quando você entrar nessa parte de educação clássica, quando seu filho for mais velho, né? Aprofundar um conceito importante que você precisa conhecer, né? Se você ainda não está profundo nesse conteúdo clássico, é que as crianças, elas primeiro decoram para depois criar um significado. Então, quando você explicar algo para sua criança, não ache que é em vão. Ela vai decorar aquilo e, mas aquela história é muito complexa para ela. Mas ela vai decorar, ela vai aprender. E um determinado momento, aquilo vai criar significado para ela, né? Tanto por causa da capacidade mental da criança entender e o desenvolvimento mental da criança, tanto quanto a ação do Espírito Santo que dá esse estralo, né? E eu trouxe aqui, ó, tá uma confusão aqui na minha sala, porque eu vim mostrar para vocês diversas formas que você pode contar a história da Bíblia, né, para o seu filho, ou contar outras histórias para que desenvolva essa questão da fala na pré-alfabetização, ou essa questão da criatividade, a questão do desenvolvimento do mental e uma série de coisas. E eu vou falar alguns erros e algumas coisas que você não pode cometer nesse meio da contação de história. Antes de entrar nos métodos que eu vou mostrar para vocês, eu tenho algumas dicas, deixa eu pegar aqui, algumas dicas para vocês. Primeiro, quando você for contar uma história, você tem que entender, você tem que se perguntar, essa história que eu estou contando, ela é de fácil compreensão? Ela possui uma linguagem simples, né? Por exemplo, você vai contar uma coisa para o seu filho, uma história. Meu filho, porque outrora, para uma criança de 2, 3 anos é uma palavra muito complexa. Então você tem que usar palavras simples. Meu filho, antigamente, antes, né? E aí entra a versão da Bíblia, né? Se você for contar a Bíblia, aquela versão Almeida, né, corrigida, ela é uma versão muito rebuscada e complexa. Então, a minha sugestão é que você utilize a linguagem NVI, né, ou a NVT, que é a nova versão internacional, ou a nova versão traduzida, não sei, NVI ou NVT, né? Eu não recomendo a linguagem de hoje, porque a linguagem de hoje ela já é muito coloquial e ela é como se fosse uma interpretação bíblica, né? Então, o ideal é que você utilize a NVI e a NVT quando for fazer leitura em voz alta. E quando você for contar uma história, que utilize palavras simples para sua criança possa atender, né? A minha sugestão é este livro aqui, incrível. Incrível, incrível, incrível. É Histórias Bíblicas para Crianças, contada de uma mãe para o seu filho. Ele tem 3 edições e ele é Velho Testamento 1 e 2 e Novo Testamento. E esse livro, gente, ele é incrível. Ele é o melhor livro que eu já li e ele é de histórias bíblicas, né, que você pode ler. Você pode ler em voz alta, leitura em voz alta. É uma linguagem simples, ela é muito bíblica, né? Até agora, todos que eu já li quase tudo. Ela não foge, né, do que a Bíblia realmente está explicando. E eu super indico esse livro aqui, tá bom? Esse aqui, mais uma vez, olha só, vou segurar aqui para você tirar print. Pronto. Agora, você tem que olhar, a lição ela está atrativa? A história ela precisa ter uma única lição. Não adianta você for contar uma história para sua criança, né? Vamos lá, vou pegar uma história aqui do filho pródigo. Esse aqui é um dos métodos que você pode utilizar, que são os cards, né? Aí você vai contar, olha só, o filho, ele pediu pro seu pai toda a sua herança. Pode pedir herança pro pai? Não, ele foi egoísta e tal. Aí ele foi embora pro mundo. Olha, no mundo não tem nada de legal não sei o quê. E aí ele gastou todo o seu dinheiro. Gastou dinheiro? Olha, gastar dinheiro faz mal, entendeu? Se você for criar várias lições, vai causar confusão pro seu filho.
Então, o ideal, mesmo que o seu filho seja grande, é que você foque em uma única lição, né? Por exemplo, essa semana a lição é: Deus sabe, vocês que viram no History, o Yuri já fala, né? Já falando, né, no jeito dele, a lição é: Deus sabe o que é melhor pra mim. Então a gente repete, olha só, é tão simples, Deus sabe o que é melhor pra mim. Então a gente repete, Yuri, Deus sabe o que é melhor pra você. Quando vai contar a história, Deus sabe o que é melhor pra você. Deus sabe o que é melhor pra você. Deus sabe o que é melhor pra você. É uma única lição simples e vai fixar na mente e no coração dele, né? A lição, ela tem que ser lógica e fácil de acompanhar, né? Não pode ser uma lição assim muito complexa, principalmente para crianças menores. Para crianças maiores você pode já ir aprofundando um pouco mais, mas para as crianças menores tem que ser lições simples. E você tem que estar concentrado em uma única verdade e não em muitas verdades, né? E sempre aproveitar as oportunidades do dia a dia para ensinar. Tem aquele versículo bíblico que fala que nós devemos ensinar nossas crianças quando estivesse sentado, andando à beira do caminho, ou seja, não só naquele momento de história, mas quando estiver aparecendo certas vivências, você vai mostrando para a criança, olha, Deus sabe o que é melhor pra gente, por isso que nós moramos nessa casa, moramos nesse estado, e uma série de coisas, né? Agora, né, falando disso, você sabendo que você vai ter uma única lição, sabendo, você vai pedir discernimento e direção do Espírito Santo, né, para escolher as histórias, né? Eu sugiro que crianças menores de 2 anos, você escolham 3 a 4 histórias e você repita, entendeu? Então você escolhe, por exemplo, assim, não precisa de 500 visuais, você escolhe. Com o Yuri eu contava criação, queda, dilúvio, né? E eu contava Jonas. E aí eu sempre repetia, criação, olha, Deus criou, nananana, tudo que Deus faz é bom, a lição. Aí eu fazia queda, né? O pecado separou-me de Deus, desobedecer a Deus não é legal. E aí eu fazia 1 semana ou 2 semanas cada e depois voltava pro primeiro voltava pro primeiro. As crianças, elas gostam de previsibilidade. Então o Yuri, tanto é que quando ele vai escolher o livro, ele escolhe aquele livro que ele mais sabe, que é o do vovô, que é o Nabusgot, né? Ele conhece muito esse livro, ele sabe as palavras certas, então ele vai pegando ele prefere aquela previsibilidade porque ele já conhece, né? Agora eu vou falar sobre metodologias e como você pode contar essa história. Não quer dizer que você vai usar todas essas metodologias. Eu trabalhei muitos anos na minha igreja como contadora de história, né? Então, por isso que eu tenho essas experiências, por causa tanto da escola que eu trabalhei como coordenadora e como professora por muitos anos, né? Mais de 10, mas também na nossa igreja, também mais de 10 anos lá, e muitos deles foram ensinando, na parte do ensino, e como contadora de história, que é uma minha paixão. Então, eu vou ter muitos visuais aqui por causa disso. Um, porque eu faço para mostrar para vocês ideias, e o outro porque é uma área que eu gosto muito, mas você não precisa ter todas. Você pode escolher 2, 3, poucas, faça, guarde. Primeira semana, faz aquela história, guarda. Segunda semana, guarda. Depois você volta para a primeira e não fica sempre inventando coisa, né? Então vamos lá, eu vou mostrar as metodologias. A principal aqui em casa são os cards, como vocês já viram. Eu tenho os cards das histórias bíblicas aqui, né? Eu tenho Noé, dilúvio, tal. E o Yuri, e o bom desse card, de ser plastificado, é que a própria criança, ela pode ir manipulando e pode ir virando, né? Então você vai olhando e vai contando e vai virando. E esses cardzinhos aqui, só ele eu já conseguia fazer um vídeo aqui de mais de 1 hora Só com esse card aqui, você já tem várias ideias possíveis. Você pode colocar tirar daqui, colocar em varal. Você pode ir virando e contando para a criança. Você pode colocar velcro e colando na lousa, né? E uma série de coisas, né, que você pode utilizar só com esse card. A outra metodologia é através de livros mesmo, né? Você pode comprar livros mesmos cristãos, né? Por exemplo, aqui, ó, Samuca, seu pastor, e você vai lendo para sua criança e vai mostrando, tá? Isso aqui eu tô falando de história bíblica e leitura em voz alta ao mesmo tempo, que é a vantagem, né? Você pode utilizar também manipulação assim, ó, de teatrinho. Por exemplo, essa, ó. Isso aqui é uma caixa, né? Vocês viram lá no meu Instagram, se você quiser dar uma olhada melhor como que faz.
E eu vou colocando aqui dentro. Então tem essa daqui também, ó, que você vai colocando os palitinhos, né? E você vai contando, ó, história, papapá, papapá, papapá. E aí, você tem lá no meu Instagram, né, colocando como fazer isso daqui, como foi que eu fiz, é uma sugestão também. Tem também, ó, quando o Yuri ele era bem pequenininho, eu utilizava muito esses livrinhos de feltro, ó, que você vai tirando e vai colocando os elementos à medida que você vai contando. Esse daqui é da história da criação, ó. No primeiro dia, ó, aí coloca, né, para crianças que são pequenininhas, esses manipuláveis aqui são ótimos, né? Também você pode fazer impressões, plastificar, olha só, esse daqui eu coloquei a história, né? E tem os bonequinhos que eu vou colocando, eu fiz um buraquinho aqui, ó. E você vai colocando, né, isso aqui com uma única folha, ó, plastificada, você conta a história, isso aqui é a história do batismo de Jesus. Você também pode pegar histórias assim, ó, que você encontra na internet, isso aqui é de Jonas, ó. E vai contando, ó, e vai colando também as estruturas, todas bonitinhas, ó. E também, como eu já mostrei, tem histórias assim, ó, estilo balão. Ó, isso aqui eu imprimi, é redondo, né? E eu vou mostrando isso aqui quando o Yuri era pequenininho, fazer o maior sucesso esse tipo de história. Porque gira, né? E ele agora mexe em tudo, mas antigamente quando ele era muito bebezinho ele não conseguia pegar, né? Então, olha só, aqui são os dias da criação, ó. Eu vou mostrando e vai colocando. E aí ele é todo de papel e ele é colado também. Tem lá no Instagram, né, esse tipo. Tem os cards, tem os flanelógrafos, né? Esses flanelógrafos, eles foram impressos, né? E estampados aqui no velcro. E ela é contada em lousa como essa, ó, de feltro, né? Mas que você vai falando, você vai colocando. Você pode utilizar tanto com velcro, quanto, né? Quanto só assim. Que esse aqui é só aquele papel, mesmo desse daqui, esqueci o nome agora. Feltro. Então eu peguei, comprei, né? Eu imprimi no feltro e eu coloquei aqui. E à medida que você vai contando história. Isso aqui. Tem esse daqui, ó, que chegou hoje, né? Que ele é uma lousa magnética. E isso aqui são ímãs, ó. Então, à medida que vai contando história, nas próximas semanas eu vou fazer histórias bíblicas com ele, mas esse daqui, ele já vem com várias imagens, ó, que você pode ir contando história para sua criança, né? E também você pode utilizar os bonecos. Eu indico para crianças pequenas que sempre você utilize o concreto, né? Deixa eu mostrar esse. Esse aqui é um dadozinho, olha. Ele é um dado que a gente fez, é da nossa loja também, esse daqui, que ele conta a história bíblica da criação, ó, através do dado. Isso aqui para crianças bem bebezinhas, isso aqui faz um sucesso danado, né? Esse daqui é um visual estilo pop-up. À medida que você abre, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, a Bíblia, sempre você começa. A Bíblia é a palavra de Deus e é 100% verdade, né? Então, o Yuri já sabe decorado. Eu acho que o seu filho também, se você já usa, né? Por isso que o nome do Instagram é 100% verdade, né? Porque só a Bíblia é 100% verdade. Ó. E à medida que você vai contando, ó, tem vários cenáriozinhos, ó. Ele é estilo pop-up, ó. Depois eu posso fazer um post mais específico de como faz esse daqui. Eu preciso de uma ajuda de uma amiga para conseguir fazer esse daqui. Esse aqui são só os visuais. E aqui eu tenho os bonecos. Qual é o meu objetivo? Eu fiz bonecos genéricos e eu vou utilizar esses bonecos, né? E eu vou revezando. Então eu utilizo um grupo de bonecos. Como esse ano a gente está usando o Novo Testamento, então todos os bonecos vocês vão ver voltados para o Novo Testamento aqui. Então, vamos lá, eu tenho esses bonecos aqui que eu fiz, né? Como vocês viram lá, já mostrei. Ele é feito de caixa de suquinho, né? Porque ele é pequenininho, ó, ele é menor, né? O mais comum desses bonecos é ser feito em caixa de leite, mas eu fiz em caixa de suco porque eu queria que fosse fácil de guardar. Então, para as histórias todas eu fiz genéricos. Eu fiz os discípulos, eu fiz 2 discípulos. Aí eu fiz uma mulher, que vai ser, né, várias mulheres na história. Eu fiz o Jesus e um fariseu, né? E eu pedi também para fazer os mais elaboradinhos, né? Que eu acho que vocês já viram eles por aí também. Que são esses aqui, ó,
de feltro, né? Isso aqui eu nunca na minha vida vou ser capaz de fazer um negócio desse, né? Aí eu pedi para fazer também, para revezar, né? Então tem a mesma coisa, os 2 homens, tem o fariseu, uma mulher, né? Que é para ir contando a história bíblica. Quando você contar a história, lá algumas dicas básicas, né? Você não faz mudar a voz, tipo assim, olha meu filho, não faz tipo, sabe, que não mude a voz. Você conta a história com a sua voz normal. E o ideal é que você não mude a voz com o seu filho nunca. Eu sei que mãe, né, gosta, né, de vez em quando, claro que eu afino a voz com o Yuri, né, oh, meu amor, é uma coisa assim. Mas o ideal, essas crianças que estão em fase de aprendizado de fala, é que você não fale normalmente com a criança, com palavras completas, sem né? Mas, quando você for contar a história, você coloca lembra que as crianças são literais, né? Deixa eu colocar aqui. Imagina que isso aqui é o chão, tá? Você coloca os seus bonequinhos no chão, não ele voando. Aí, Jesus, mas Jesus está voando, né? Você coloca no chão e você usa as vozes, né? Você pode fazer, né? Aí Jesus diz, minha filha, sim, Senhor, estou aqui. Então você pode alterar o tom de voz quando falar com os bonecos para entender que são personagens diferentes, mas falando normal, né? Olha, e aí Jesus chegou e ele falou, ei, se você beber desta água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais terá sede. Então me dê essa água, Jesus! Né? Então você pode ir falando e alterando, lembrando de não falar com os bonequinhos voando aqui, né? Então me dê essa água, ela tá voando, né? Então colocar sempre no chão, né? As histórias que eu sigo, e sempre eu vou dar essa dica, eu pego a história do Infantil Kids no site da nib.org.br, é gratuita e toda semana eu faço de lá. Então lá eles têm a tarefinha que a gente chama de meditação e de acordo com a meditação eu faço a revisão da história, né? Que é a história que eles ouviram na nossa igreja lá, então eles vão revisando, né? Tem essa opção também, ó, do bonequinho que é feito de amigurumi, né? Essa aqui, ela fica um pouquinho mais cara, eu só tenho esse boneco. Então, essa semana, como era Sermão do Monte, então era só Jesus falando com a multidão, eu usava Jesus para colocar em cima de um monte. Então, eu pegava alguma coisa, colocava Jesus em cima e falava, olha, Jesus estava no monte, estava falando, bem-aventurados homens, aí ia falando, né? Então, eu também tenho esse tipo aqui de boneco de amigurumi, né? E tem vários outros bonecos, tá, gente? Isso aqui eu só tô mostrando pra você como ideias para abrir sua mente. Olha só, tem bonequinhos assim, ó, na internet, ó. Esse aqui é de papel mesmo, né? Eu não sou boa de coordenação motora, né? Mas você imprime e você faz, ó, em casa mesmo os bonequinhos. E o ideal é que você use, né, esses bonecos para contar história. Sempre quando você for contar história para crianças pequenas, quando você utiliza o concreto, por exemplo, o que é o concreto que eu digo? É um boneco de verdade. O João de verdade, por exemplo, quando o Yuri ele vê esse boneco aqui, ele chama de José. Porque eu usei essa história para contar o anjo fala com Maria. Era a história. Então tinha o José, que o anjo aparecia pro José. Aí eu falava, olha, o José tá dormindo. Mano, ele pega esse boneco e ele, olha, o José dormiu o José, né? Foi o que ele mais aprendeu na história. Foi que José dormiu. Então, quando você for trabalhar, né, com a sua criança, utilize os concretos, né, o boneco de verdade, e sempre esteja próximo à Bíblia para que ele associe. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Esse boneco, ele conta a história da Bíblia. É uma história verdadeira, uma história que aconteceu de verdade. E a nossa oração sempre a Bíblia fala, ensina o menino, a criança, um caminho que ela deve mostrar. Quando for mais velho, não se desviará dele. Isso quer dizer que você precisa ensinar, né? A responsabilidade de salvação da criança não está nas nossas mãos. É Deus que dá a salvação, é Deus que convence da justiça, do juízo, né? Do pecado, o Espírito Santo, ele é responsável por isso. Mas nós, como pais e educadores, como mães e educadoras, nós precisamos instruir, mostrar o caminho e orar a Deus, né? Ore por mim, ore pelo meu filho, que eu oro pelo seu filho, para você que está assistindo também aqui, né? No
nosso vídeo, a oração é que Deus leve essas crianças ao arrependimento, né? Ai, Suzy, eu não tô fazendo nada disso. Eu não tô fazendo nada disso, eu não conto história, tu tem um monte de coisa aí, eu não tenho nada aqui. Eu digo uma coisa pra você, minha irmã. Comece. Não precisa de muitas coisas. Esse daqui eu separei as que eu tenho aqui. Eu tenho muito mais, eu separei só alguns. Mas eu mostrei algumas coisas, abri minha casa aqui pra você, pra mostrar pra você como ideias. Você pega uma delas, duas delas e faz do jeito que dá. Vá com a sua força, que Deus vai multiplicar a sua semente, tá bom? Às vezes a nossa sementinha, a nossa plantação é só uma sementinha do tamanho de uma mostarda, que é uma semente, uma das menores que existem. Mas com essa semente tão pequena, Deus pode mover uma montanha. Então acredite, tenha fé. E essas foram as minhas dicas, tá bom? Você que tá com crianças pequenas, em fase de pré-alfabetização em casa, isso aqui também vai incentivar elas a questão da alfabetização. Sim, por quê? Porque vai ensinar a estimular a fala, a criatividade, o desenvolvimento, a leitura em voz alta, vai entender a associação de história com a palavra escrita, né? E tudo isso faz parte da pré-alfabetização. Então é isso, boa noite, Deus abençoe vocês. Tchau!